Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora sei que suas mãos e começou a orar, pedindo uma resposta em nome de Jeová. Naquele mesmo instante o milagre aconteceu. Elias pediu fogo, Elias pediu, e o fogo do céu desceu. Manda fogo, meu irmão, fogo no alto. Tem que ter aleluia, pra queimar o ouro. Em nome de Jeová, em nome de Jeová, tem que ter fogo no altar. Tem que ter fogo no altar, pra queimar o ouro. Em nome, cadê as palmas? Vai em cima você, vai em cima assim, vai assim, ó. Fogo no altar, cadê as palmas? Tem que ter mais forte, pra queimar o ouro. Em nome de quem? Em nome de Jeová. Tem que ter, oh glória a Deus, tem que ter fogo no altar, pra queimar o holocausto. Em nome de Jeová, vamos aplaudir o nosso Senhor bem forte para Jesus. Diga glória a Deus. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar meu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei um verdadeiro adorador, um verdadeiro adorador. Canta, é meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. É meu prazer te adorar, Senhor. Aleluia. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Aleluia. Achei em mim um verdadeiro ador. Levante as mãos bem alto. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso, maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Obrigado, Pai. Senhor, como é bom estar contigo. Como é bom te adorar, Jesus. Visita, Senhor, o teu povo. Visita, Deus.
Deus, a tua igreja. Obrigado, Senhor. Nós adoramos o teu nome. Levante as mãos e diga obrigado, Jesus. Diga assim: a ti, Senhor, seja toda a honra, toda a glória, para sempre. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Oh, glória a Deus. Amém. Louvado seja o nosso Deus para sempre. Pode sentar, pessoal. Glória a Deus. Amigos, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei a hora que você vai receber esse culto, o horário que você vai receber, que esse culto vai passar pela televisão, ou que você vai acompanhar pelas redes sociais, mas nós estamos aqui hoje gravando esse culto no domingo, na reunião dos Filhos de Deus, aqui da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em Taubaté. Essa reunião está sendo gravada durante o período da quarentena, por causa da Covid-19, e nós estamos seguindo as regras que o pessoal da vigilância sanitária pediu. Por isso, talvez você vá olhar agora e você vai falar: pastor, mas tem tão pouca gente na igreja. Não é que o povo foi embora da igreja, não é isso não. É porque nós estamos tendo que limitar o número de pessoas por reunião para seguir aquela ordem de distanciamento social. Todo mundo que está na igreja está usando máscara. Eu estou pregando sem máscara, mas é porque eu estou bem longe. Eu estou aqui em cima do altar, estou longe de todo mundo. Mas assim que termina o culto, se eu for atender, eu já coloco a máscara aqui para fazer o atendimento das pessoas, tá bom? Então é por isso que talvez você vá olhar, você vai ver alguma diferença, mas está tudo normal. Com a graça de Deus, as reuniões estão acontecendo. Nós estamos fazendo várias reuniões durante o dia. Para você ter uma ideia, hoje, domingo, eu já fiz aqui, esse culto está sendo gravado agora 10 horas da manhã. Mas eu já tive hoje reunião 6 horas da manhã, já tive às 8 da manhã. Daqui a pouco nós vamos ter meio-dia, 2 da tarde, 4 da tarde, 6 da tarde e 8 horas da noite. Então são várias reuniões que é para poder atender o maior número de pessoas possível aqui, tá bom? Fique conosco, Deus vai falar ao seu coração em nome de Jesus. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia, para o povo de Deus que está aqui na igreja, você que está em casa, lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 17. Primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 17. Eu tenho feito um estudo aqui nas semanas, no meio da semana, eu tenho falado sobre a trajetória do profeta Elias. Nós temos aprendido muita coisa boa aqui. E eu vou falar um pouquinho, vou pregar aqui agora para você que está em casa pela televisão, para que você também possa receber essa revelação que foi forte, que tem sido forte, que Deus tem nos dado aqui. Primeiro livro dos Reis, louvado seja Deus. Capítulo de número 17. Louvado seja o Senhor. Quem achou, diga glória a Deus. Nós vamos começar lá no versículo de número 8, capítulo 17, verso 8, diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Para um pouquinho, olha para mim. Se você voltar aos versículos anteriores, eu não li porque senão vai tomar muito tempo. Mas se você voltar nos versículos anteriores, você vai ver que Israel estava passando por uma crise espiritual muito grande. O rei de Israel chamava-se Acabe. Ele casou-se com uma mulher chamada Jezabel e ele instituiu o culto a Baal como a religião oficial, vamos dizer assim, de Israel. E o povo de Deus começou a abandonar o Senhor para cultuar esse demônio, esse ídolo chamado Baal. O povo começou a se afastar de Deus, irmão. Coisa feia. Os profetas que tentaram se levantar contra Acabe e contra Jezabel, a Bíblia diz que foram mortos à espada. Então a situação estava piorando cada vez mais. As pessoas estavam se afastando de Deus de uma forma terrível. Nesse momento, Deus levanta Elias. Elias ele é uma dessas pessoas excepcionais na Bíblia. Por quê? Porque Elias aparece de repente.
Lá no capítulo 19, no capítulo 17, no verso 1, a Bíblia diz que então veio Elias, tisbita dos moradores de Gileade, e foi a Acabe e disse a Acabe que, segundo a palavra dele, não haveria nem chuva nem orvalho sobre a terra. Pois é, quem era Elias? Antes disso ninguém sabe. A Bíblia não fala o nome do pai dele, não fala o nome da mãe dele. A Bíblia diz que ele morava lá nas montanhas de Gileade, com o perdão da expressão que eu vou usar aqui, irmão. Ele era um homem, como é que eu posso dizer? Um homem lá do interior. Não era da capital, não era de uma grande cidade, de uma cidade importante. Era de um lugar simples, de origem humilde. Mas Deus levantou ele com poder para levar uma mensagem de libertação, uma mensagem de exortação e de santificação para o povo de Israel. Eu gosto de entender isso, irmão, de pensar assim, que Deus levanta homens simples, Deus levanta homens humildes. Não importa de onde você veio, se você se render ao Senhor, se consagrar, Deus vai usar você para fazer a vontade dele. Depois que Elias falou com Acabe, Deus disse a ele: agora você vai sair daqui e você vai se esconder lá no ribeiro de Querite, e eu ordenei aos corvos que te sustentem. E foi Elias para Querite. Lá no meio do deserto havia um ribeiro, e ele bebia da água do ribeiro, e Deus ordenava aos corvos que o sustentassem. Irmão, a crise pode ser feia, mas Deus nunca vai deixar faltar o sustento para você. Se você estiver na direção de Deus, Deus pode, irmão, usar das maneiras assim mais, vamos dizer assim, até as maneiras mais impensáveis para mandar o pão que você precisa. Elias estava lá no deserto. Deus não usou uma pessoa. Deus não mandou alguém. O Senhor tinha servos ainda em Israel. Mas Deus não mandou uma pessoa preparar pão e levar para Elias. Quem levavam eram os corvos. Interessante que o corvo na Bíblia, ele é uma ave imunda. Mas a Bíblia diz que eram os corvos que levavam pão e carne de manhã e de tarde para Elias comer. Irmão, Deus pode usar a pessoa que você menos imagina para ser bênção na sua vida, para te sustentar, para levar o pão que você precisa. Quem crê, diga glória a Deus. Então não tema, Deus está no controle da sua vida. Você está na direção de Deus? Deus pode usar até o ímpio para levar o pão para você. Até o pecador, a pessoa que você menos espera, Deus pode usar ela para levar o sustento que você precisa. Quem crê, diga glória a Deus. Tem uma história que me contaram há muito tempo. Eu gosto dessa história. Diz que tinha uma senhora, uma serva de Deus, uma mulher, ela era crente, fervorosa na oração. Mas essa mulher, pessoal, estava num momento difícil. Estava difícil para ela. O alimento em casa já tinha acabado. Então ela estava orando. Na sala da casa dela, dobrou os joelhos e clamando a Deus, orando. E na oração dela, ela dizia: Senhor, eu sou tua serva, e a minha casa acabou o alimento, a minha despensa está vazia, preciso da ajuda. E ela orando. A janela dela estava aberta. Passou um homem e escutou ela orando. E esse homem, pessoal, não acreditava em Deus, não temia Deus. O cidadão chegou, encostou na janela, escutou a crente orando e falou: então essa crente está passando apuro, é? Eu vou mostrar para ela hoje que o Deus dela não é de nada. Desse jeito. Vou mostrar para ela que o Deus dela não existe. Sabe o que ele fez? Foi no mercado, pessoal, e fez uma bela de uma compra. Mas comprou de tudo. Chegou na hora de pagar, ele falou assim: vocês entregam? Tudo bem, então vocês vão entregar nesse endereço. Só que tem uma coisa. Quando vocês entregarem, essa mulher não está esperando. Ela vai perguntar: quem fez a compra? Quem mandou? Eu quero que vocês digam para ela que foi o diabo que mandou entregar. O entregador falou: o quê? É isso mesmo. Fala que foi o diabo que mandou. O entregador não podia desobedecer, tá bom. Foi lá entregar a compra, irmão. Bateu na porta da casa da mulher, ela ainda estava orando. Enxugou as lágrimas, abriu a porta. E está lá o carro do supermercado. E o entregador: olha, me pediram para trazer uma compra aqui nesse endereço. A mulher falou: mas não pode ser, eu não comprei nada, não é um presente. Mandaram vir entregar para a senhora. Ela, crente, serva de Deus, o que você acha que ela fez? O que você faria?
Ela começou a fazer o quê? Começou a dar glória a Deus. Oh, aleluia, glória. Ela era pentecostal, ela começou a dar uns glórias, aleluia. E aí o entregador falou assim: minha senhora, peraí, a senhora está dando glória a Deus aí, mas tem um problema. E o camarada lá, o que tinha mandado fazer a compra, ele estava lá escondido, lá só falando assim: essa mulher vai ver só, é hoje. Estava lá com aquela maldade. Então, minha senhora, a senhora está aí dando glória a Deus, mas não foi Deus que mandou entregar isso aqui para a senhora, não. Ela falou assim: como? Como que é? Não, não foi Deus, não. Então quem mandou, meu filho? Quem fez a compra e mandou entregar aqui para a senhora foi o diabo. Ela olhou e falou: o quê? Foi o diabo. O que você acha que ela fez? Ela amarrou, repreendeu? Não. Aí que ela começou a dar glória a Deus mesmo. Aí que, mas meu Deus é poderoso. O entregador não entendeu. O pecador lá que fez a compra também não entendeu. Ficou lá: mas por que essa... Eu falei que foi o diabo, ela está dando glória a Deus. O entregador perguntou: minha senhora, eu acabei de falar que foi o diabo. Por que a senhora está dando glória a Deus? Ela colocou a mão no ombro dele e falou: meu filho, você não entende ainda. Mas quando o meu Deus manda, até o diabo tem que entregar. Quem está entendendo, diga amém. Essa é a história, irmão. É para você entender que se você estiver na mão de Deus, irmão, Deus usa até o pecador para abençoar você. A pessoa pode não crer em Deus, mas de alguma forma Deus usa ela. Deus mandava os corvos levarem comida para Elias, não faltou. Aí a Bíblia diz que com o passar dos dias o ribeiro foi secando. E foi diminuindo a água, diminuindo, até que o ribeiro secou. O que aconteceu? Elias pegou, levantou e saiu dali? Não. Elias permaneceu. Até que, nós lemos no versículo 8, veio a palavra de Deus para ele. E o que foi que Deus disse? Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e lá eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. O versículo de número 9 diz assim, o versículo 9 foi esse que eu falei. O versículo 10 diz assim: então ele se levantou e se foi a Sarepta. Preste atenção. O ribeiro secou, mas Elias ficou ali. Quando foi que Elias se levantou para ir a Sarepta? Quando a palavra de Deus veio a ele. Quando é que você tem que tomar uma decisão na sua vida de mudar? É quando a coisa está feia? Não. É quando Deus fala. As nossas decisões, nossas escolhas, não podem ser motivadas por sentimentos e por necessidades. Talvez você diga: pastor, mas a luta está grande, eu preciso fazer alguma coisa. Não, não faça nada se Deus não mandar. Elias só levantou quando Deus mandou. Não é porque o ribeiro está seco que você sai, tá, irmão? Tem gente que às vezes sai da igreja. Eu estou na igreja, mas eu não estou feliz. Eu não estou me sentindo mais bem na minha igreja. Irmão, irmã, não é porque você acha, porque você está infeliz, descontente, porque você não está talvez mais feliz com o seu pastor, que você tem que mudar de igreja. Pastor, mas o rio secou. O rio pode ter secado, mas Deus mandou você sair? Não, então fique. Quando é que você sabe que você tem que mudar de igreja, ou de cidade, ou de qualquer lugar? Quando a palavra de Deus vier a você. No dia que Deus falar: levanta e sai daí, você levanta e sai. Deus não mandou? Então permaneça. Se não, vai acontecer com você, irmão, a mesma coisa que aconteceu com a Noemi. Vocês lembram da Noemi? Lá no livro de Ruth, no capítulo 1, a Bíblia fala de uma família. O Elimeleque, a Noemi, o Malom e o Quilion. O que aconteceu? Eles moravam numa cidade chamada Belém. Teve alguém que nasceu em Belém? Quem foi mesmo? Quem foi? Jesus, isso mesmo. A mesma cidade de Belém. Só que isso aconteceu uns 1000 anos antes de Jesus nascer. Belém passou por uma crise. E eles saíram de Belém e foram para Moabe. A palavra Moabe significa mesmo pai. Tem crente que tem isso. Não, eu estou indo para lá, é o mesmo Deus. Deus está lá também. Não é bem assim, não. Deus está aonde Ele fala com você que Ele está. Deus pode estar num lugar para outro, não para você. Pastor, perto da minha casa tem uma igreja que é uma bênção. A igreja pode ser uma bênção para quem Deus mandou ficar lá. Talvez não para você.
Talvez para você o melhor lugar é aquele que é longe, que você tem que pegar ônibus, que você tem que botar gasolina no carro, ou que você tem que gastar a sola do sapato. Pastor, eu gasto tanto tempo, mas garanto para você, cada minuto que você gasta vale a pena. Quando eu me converti, só tinha uma igreja da graça na minha cidade, ficava no centro. Meu bairro era longe. Eu não tinha dinheiro para pagar passagem, era mais de 1 hora andando. Irmão, cada passo que eu dava, cada hora que eu gastava para ir, para voltar da igreja, valeu muito a pena. Eu fui muito abençoado. A melhor igreja qual é? É a que fica mais perto da sua casa? Não, é a que te leva mais perto de Deus. E aonde é o lugar? Aonde é esse lugar, pastor? É aonde Deus fala. A Noemi saiu de Belém, foi para Moabe. Chegando lá, morreu o marido dela. Ela devia ter voltado, não voltou, ficou. Morreram os 2 filhos dela, o Malom e o Quilion. Quando ela já tinha perdido tudo, alguém chegou para ela e disse: Noemi, tem um lugar que está muito bom. Tem um lugar aqui perto, aqui, que lá está tendo abundância de pão. Oh, que lugar é esse? Como é que é o nome dessa cidade? É uma cidade lá de Judá, chamada Belém. Ela deve ter pensado: meu Deus, a minha cidade, aonde eu tenho uma herança, da onde eu nunca deveria ter saído. Cuidado para não acontecer com você. De um dia você falar: puxa, eu estava tão abençoado na igreja, fui atrás de uma vaidade, fui atrás de uma emoção, nunca deveria ter saído. Espera Deus falar. O melhor lugar é onde Deus fala. E às vezes, Deus coloca a gente em lugares que a gente fica se perguntando: mas por quê? Deus mandou Elias para onde? Para Sarepta, em Sidom. Sidom era a terra natal, sabe de quem? Da rainha Jezabel. Deus estava mandando Elias para o lugar, vamos dizer assim, mais improvável. Deus já tinha mandado ele para o deserto, com a promessa de que os corvos levariam pão para ele. Ele foi. Agora, Deus manda ele para o lugar onde, vamos dizer assim, aonde ele seria considerado um inimigo mortal. O rei Acabe já tinha mandado buscar Elias em tudo quanto era lugar. Elias era um homem foragido, procurado. Em todas as nações, o rei Acabe mandou gente buscar Elias. E para onde Deus manda Elias? Exatamente para o lugar mais perigoso. Talvez você fique pensando: pastor, por que Deus me permitiu trabalhar lá naquele lugar? Por que Deus me colocou? Eu queria tanto trabalhar num lugar onde só tem gente de Deus, onde só tem gente crente. Pastor, Deus me colocou para trabalhar num lugar onde só tem gente do mundo. Todo mundo fala palavrão, todo mundo bebe. Pastor, eu queria tanto estar no meio de uma família onde fosse todo mundo tranquilo. Pastor, minha família parece que só tem gente doida. Por que com tanta família eu fui ter logo essa? Sabe por quê que Deus permitiu você nascer nessa família? Ou porque Deus permitiu você ir trabalhar naquele lugar, ou morar naquela rua, naquela cidade? Porque lá Ele quer usar você. Lá tem alguém que precisa de algo que só você tem para dar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Lá vai Elias, irmão. Capítulo de número 17, versículo de número 10. Então se levantou, foi-se a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peste, numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Irmão, se Deus te coloca num lugar, é porque lá tem alguém necessitado, tem alguém faminto. E outra coisa, quando Deus te coloca num lugar, é porque também tem alguém lá que vai ser usado. Talvez a pessoa menos provável, no caso aqui a viúva, mas aquela pessoa vai ser usada para abençoar você. Você, olha para o pastor, você é a resposta que alguém está pedindo a Deus. Tem alguém que está orando agora e falando: Senhor, eu preciso de ajuda. E você é a ajuda que Deus vai mandar para aquela pessoa. E ao mesmo tempo, aquela pessoa
também vai ser usada por Deus para ser uma bênção para você. Elias precisava de pão. E quando ele vai para a casa da mulher, a mulher também precisava de pão. Elias era o milagre que ela precisava. E ela era o milagre que Elias precisava. Pastor, como é que eu vou encontrar alguém para me abençoar? Sendo você a bênção. Abençoe, que Deus vai usar alguém para te abençoar. Amém, meus irmãos? Agora, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Essa mulher, ela estava assim disposta a fazer alguma coisa. Quando Elias chegou e disse, me traz um pouco de água, ela foi buscar. Ela era generosa. Só que quando Elias falou para ela assim, traz também um pão para eu comer, ela demonstrou uma coisa que para nós aqui hoje é muito importante no nosso entendimento. Ela disse assim, olha, vive o Senhor. Mas qual Senhor? Vive o Senhor, teu Deus. Foi assim que ela disse para Elias. Vive o Senhor, teu Deus. Que nem um bolo tem, não tenho nenhum pão, nem um bolo tem. Eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou amassar, vou fazer um pão e vai ser a minha última comida. Essa mulher, ela era de Sidom. Ela não conhecia o Deus de Israel. Quando ela fala, vive o Senhor teu Deus, ela fala isso por quê? Porque não era o Deus dela. Lá em Sidom, eles acreditavam em quem? Em Baal. Sabe o que significa Baal? Baal também significa Senhor. Mas não era o Senhor de Israel. Quando essa mulher fala, ela estava falando como o pecador, que diz assim, é o teu Deus, é a tua religião. Eu estava vendo isso aqui, e eu lembrei até daqueles homens que tentaram expulsar um demônio em nome de Jesus, mas que não criam em Jesus. Lá em Atos 19:11, Deus estava usando muito Paulo, eles ficaram com inveja. E eram 7 homens, 7 filhos de um judeu chamado Seva. E eles foram tentar expulsar o demônio, e eles falaram assim, demônio, em nome de Jesus. Mas que Jesus? Em nome de Jesus que Paulo prega. Não era o Jesus que eles criam. Eles tentaram expulsar demônio no nome de Jesus do Paulo. Não adianta você tentar expulsar demônio no nome de Jesus, mas do meu Jesus. Em nome do Jesus do pastor Alex. Não vai funcionar não. Tem que ser o seu Jesus. Paulo dizia assim, eu sei em quem eu tenho crido. Você tem que saber que você crê em Deus, que você vive para Ele. Quem está entendendo, diga amém. Essa mulher disse, é o teu Deus. Não era o Deus dela. E o que Elias fez? Elias apresentou para ela o Deus de Israel. Olha o versículo de número 13. E Elias lhe disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Agora preste atenção no versículo 14. Ó. Porque assim diz o Senhor. Que Senhor? Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Assim diz o Senhor o quê? Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará. E o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amados, Elias apresentou para essa mulher o Deus de Israel. Vai lá e faz o bolo. E traz primeiro para mim aqui fora. Eu vou comer. Depois você vai fazer para você e para o seu filho. Aí ele diz, porque assim diz o Senhor. Que Senhor? O Senhor Deus de Israel. A farinha não vai faltar, o azeite não vai acabar. E o que aconteceu? Vocês conhecem, versículo 15. Foi ela, fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. 16. Da panela, a farinha não se acabou. Da botija, o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Queridos irmãos, Elias foi quem apresentou o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, para aquela mulher. Eu queria que você entendesse que Deus, Ele escolheu a mim e a você. Para quê? Só para a gente vir assistir o culto? Não. Não que tenha alguma coisa de errado em você assistir o culto, pelo amor de Deus. Mas Deus, irmão, Ele nos escolheu
para que nós o apresentemos ao mundo todo. Eu estava falando essa semana que esse sempre foi o plano dele, mesmo para o povo de Israel. A gente pensa, e o povo de Israel infelizmente também pensava, que eles eram a panelinha de Deus. Nós somos o povo de Deus e o resto é resto. Não. Desde o princípio, o plano de Deus sempre foi usar Israel como uma nação missionária. Eles iriam apresentar Deus ao mundo todo. Quando Deus falou com Abraão, Deus já falou isso. Depois você lê lá Gênesis 12:1, a Bíblia diz: e disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Aí o Senhor disse para ele: e eu vou abençoar você, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aí Deus termina dizendo assim, ó: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não era só a família do Abraão que Deus queria abençoar. Deus queria, através da família do Abraão, abençoar todas as famílias da terra. Infelizmente, Israel não cumpriu esse propósito. Como eu disse, eles achavam que eles eram a panelinha de Deus. Ao invés de apresentar Deus ao mundo, eles se fecharam e muitas vezes aconteceu foi o contrário, foi pior. Muitas vezes o que aconteceu foi que eles receberam costumes estranhos e fizeram coisas erradas, como as outras nações faziam. Algumas vezes fizeram até pior. Há exceções, por favor. Houveram homens de Deus no Antigo Testamento que apresentaram o Senhor para pessoas de outras nações. Existem vários casos. O sogro de Moisés não era de Israel. Ele era midianita. E Moisés apresentou Deus para o sogro dele. Quando o sogro de Moisés foi levar a esposa dele para ele, lá no deserto, depois que Moisés tirou o povo do Egito, da escravidão, Moisés começou a contar para ele a grande obra que Deus tinha feito, como Deus mandou pragas sobre o Egito, abriu o Mar Vermelho. O sogro dele se chamava Jetro. Depois que ele ouviu o testemunho de Moisés, ele disse assim: agora eu sei que o Senhor é maior que os deuses. Ele se converteu pelo testemunho de Moisés. Diga glória a Deus. Tem outros casos. Nós temos o caso, meus amados irmãos, do profeta Jonas, que foi usado por Deus para salvar uma geração inteira de uma cidade de pessoas que não eram de Israel, eram gentios, lá de Nínive. Eu ainda brinco, irmão, que Jonas, ele, no meu entendimento, ele foi o pior pregador da Bíblia. Não que ele fosse mau, não é isso. Mas ele fez, irmão, um serviço, com perdão da palavra, mal feito. Deus mandou ele ir para Nínive para anunciar àquele povo o Senhor. E Jonas, meu irmão, o serviço de 3 dias ele fez em 1 dia. Está escrito que Nínive era uma grande cidade de 3 dias de caminhada. E está escrito que Jonas entrou na cidade e fez o caminho de 1 dia. Ou seja, ou ele não fez o serviço inteiro, ou então ele fez correndo. Só que a mensagem de Jonas teve um impacto tremendo no povo de Nínive. Interessante que Jonas não pregou arrependimento. Jonas pregou condenação em Nínive. Ele não entrou em Nínive dizendo: se arrependam, Deus quer perdoar vocês. Não, ele entrou dizendo: daqui 40 dias vocês vão tudo morrer. Daqui 40 dias Nínive será subvertida. Mas a Bíblia diz que o rei de Nínive, toda a população, até os animais jejuaram, se humilharam diante de Deus. E Deus perdoou. E o Jonas ficou feliz? Não, o Jonas ficou triste. Ele queria que o povo de Nínive fosse destruído. Ele não entendia que Deus queria usar ele para salvação. Ele achou que Deus estava mandando ele como mensageiro da destruição, da condenação. Irmão, coisa séria. Jonas foi usado. A menina que pregou para a mulher de Naamã, ela disse: se o meu senhor Naamã estivesse lá em Israel, lá tem um profeta que restauraria ele da lepra. Então houveram homens dentro do povo de Deus que foram usados para pregar para os gentios. Mas o povo de Israel, como nação, não cumpriu essa missão.
Agora, nós não podemos cometer o mesmo erro, irmão. Nós não somos a panelinha de Jesus, tá, pessoal? Não, nós somos a igreja, não. Deus não nos chamou para vir aqui no domingo só com roupa bonita e amém, eu assisto o meu culto e o resto é tudo pecador, vai tudo para o inferno. Não. Nós somos o povo de Deus que vai levar Jesus para o mundo todo. Diga glória a Deus. Essa é a nossa missão. Deus mandou Elias até aquela mulher idólatra, pecadora. E essa mulher, meu irmão, ela tinha o coração cheio de ressentimento, como as pessoas têm. Olha o versículo de número, vamos mais um pouquinho que dá tempo. Versículo de número 17. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa. A sua doença se agravou muito, até que nele não houve fôlego. O menino morreu. Aí olha o versículo de número 18. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Essa mulher, irmão, infelizmente, ela era tomada, dominada de ressentimento. E mesmo, olha que coisa, mesmo Elias dentro da casa dela e fazendo aquele milagre que ele fez, multiplicando a farinha e o azeite, ela não se converteu não. Ela continuava com aquele ressentimento. Quando o filho dela morreu, ela chamou Elias e disse assim: homem de Deus, você veio na minha casa para quê? Para me mostrar que eu sou pecadora, para matar meu filho? Talvez ela, vamos dizer assim, pensasse que por ela ser muito pecadora e Elias ser um homem muito santo, Deus estava punindo ela pelos pecados dela. E aqui tem uma coisa muito séria que eu quero falar para você. Elias não chegou na casa daquela mulher como mensageiro da condenação. Não chegou. Mas aquela mulher se sentia condenada pela presença de Elias ali. Você tem que tomar cuidado, irmão, para você não ser o mensageiro da condenação. Esse ministério Deus não tem para ninguém, tá? Nem Jesus, que poderia ter, não teve. João 3,17 diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vocês conhecem? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Aí o 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus não veio condenar ninguém, ele veio salvar. E você que está me ouvindo agora em casa ou aqui na igreja, você tem que parar de querer ser o mensageiro da condenação, porque tem gente que faz isso, me perdoa. Tem mulher que chega em casa, o marido dela não é convertido ainda. E ao invés dela mostrar Jesus, ela mostra a condenação. Ela olha para o marido e fala: você tem diabo, você tem demônio. O marido bebe, você está com o Zé Pilintra. Tem mulher que faz isso. O marido ainda não se converteu, às vezes ele ainda tem o problema lá de prostituição. A mulher chega no marido: você tem a pombagira, você vai para o inferno. Posso falar uma coisa? Essa mensagem nunca salvou ninguém. Essa pregação nunca salvou ninguém. Tem mãe que chega para o filho e fica: você vai para o inferno. O crente às vezes vai na casa da pessoa que ainda não se converteu e começa a condenar. Essas imagens aí é tudo do diabo, é tudo Satanás. Você vai ofender a pessoa. Ela vai se afastar de você, vai ficar com raiva de você. Não é isso que Deus nos chamou para fazer. O que nós temos que fazer então, pastor? Nós temos que pregar a Cristo. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 8, quando houve aquela perseguição em Jerusalém, e os cristãos tiveram que fugir, que Filipe desceu a Samaria. E Filipe descendo a Samaria, Samaria não era um povo idólatra. Eles não eram de Israel. Eles acreditavam no Deus de Israel, mas eles acreditavam em outras coisas também. Filipe não chegou lá dizendo: vocês são tudo do diabo, esses ídolos que vocês creem são tudo demônio. É verdade, era, mas não adiantar. Filipe chegou pregando a Cristo, falando de Jesus. Sabe o que aconteceu? Os enfermos começaram a ser curados. Filipe começou a levantar paralíticos, abrir olhos de cegos, começou a expulsar demônios. Uma multidão começou a crer em Jesus.
Não é a mensagem da condenação que salva, não salva. É a mensagem da salvação, é a mensagem de Jesus. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque um dia alguém mostrou a salvação para mim. Eu estava perdido no pecado. Alguém pregou para o meu pai se converteu. Meu pai era perdido, como eu era, como a minha família era. Mas quando eu vi a mudança na vida do meu pai, eu era muito distante dele. Nós tínhamos dias bons. Se eu falar que sempre era ruim, eu estou mentindo. Nós tínhamos dias bons, mas a maioria era ruim. Porque, infelizmente, nós não conhecíamos o Evangelho. De repente, eu vejo meu pai todo dia feliz, falando de Deus. Eu chegava na minha casa, ele estava sentado na mesa, até hoje ele é assim. Está lá sentado na mesa lendo a Bíblia. E eu chegava, ele falava, Alex, senta aqui, deixa eu te mostrar um negócio. E ele era inteligente, irmão. Deus dá sabedoria. Ele falava assim, Alex, você lê melhor que eu. Lê essa passagem aqui para mim. Eu comecei a ler a Bíblia. Irmão, aquela mudança na vida do meu pai me despertou. Sabe o que aconteceu comigo? Eu aceitei Jesus. Entreguei a vida para Deus. Irmão, não adianta você levar condenação. Leve salvação. Chegue para o doente e mostre para ele que o Jesus da Bíblia é o mesmo, que ele continua curando, que ele continua libertando. Amém, irmão? Mostre o poder de Deus. Mostre o poder de Deus. Olha o que Elias fez. Versículo 19. E ele lhe disse, dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço, o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. 20. E clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem moro afligiste, matando-lhe o seu filho. 21. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma desse menino a entrar nele. Olha o versículo 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Irmão, Deus ouviu a voz de Elias, Deus vai ouvir a sua voz. Quando alguém chegar em você e começar a contar um problema, fale para essa pessoa de Jesus, fale, eu vou orar por você. Quando alguém chegar e falar assim, ó, você está indo para a igreja, vai lá, pede para o teu pastor orar por mim. Sabe o que você faz? Não, quem vai orar por você não é meu pastor, não. Eu vou orar por você. Tenha medo não, irmão. Você vem aqui, eu vou orar por você. Pastor, mas e se eu orar e o demônio manifestar? Melhor ainda. Pastor, melhor aonde? Irmão, melhor ainda, sabe por quê? Deixa eu te ensinar uma coisa. O demônio quando manifesta, ele não está entrando. Ele está o quê? Saindo. Se você orou e ele apareceu, é porque a tua oração queimou ele, irmão. Se você orou e ele apareceu, você pode saber que ele está com medo de você. Ele vai fazer cara de valentão. Ah, eu sou o Exu da morte. Eu sou o chefe. Ih, meu irmão. Quando ele fizer isso, você ri da cara dele. Fala, você é um derrotado, você é um zero à esquerda. Vai embora em nome de quem? Expulsa ele em nome de Jesus que ele vai te obedecer. Pastor, mas e se eu orar e ele quiser se levantar contra mim? Irmão, Jesus disse que ele te deu poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do diabo, e nada vos fará dano algum. Nada. Para com esse medo. Quando eu me converti, irmão, eu estava contando isso aqui sexta-feira. Quando eu me converti, teve um pessoal sem entendimento, para não falar outra coisa, que chegou e disse assim para mim, ó, você tem que tomar cuidado com o demônio. Porque às vezes você expulsa ele, mas depois ele volta para atrapalhar você. Teve uma pessoa que falou assim, ó, nunca expulse demônio na sua casa, porque se você expulsar, depois ele volta para assombrar a tua casa. Falaram isso para mim. Irmão de Deus, que besteira. Ainda bem que eu li a Bíblia e vi que não tinha nada disso. Eu estava até falando, Jesus disse que se o filho pede para o pai um peixe, o pai não vai dar uma serpente. Se nós pedimos o Espírito Santo, como é que Deus vai dar um demônio, irmão? Posso falar para você? Ele falou que não podia expulsar demônio em casa. Eu abri uma igreja em casa. Pedi permissão para o meu pastor na época, abri uma igreja na garagem da minha casa. Abri a igreja da graça lá no meu bairro. Irmão, o que eu expulsei de demônio ali? E toda semana expulsava o demônio ali. Pastoria, os demônios voltavam para atrapalhar a sua casa. Os demônios nunca apareceram, mas Jesus está até hoje lá abençoando a minha casa. Para de ter medo do diabo, irmão.
A viúva veio trazer o problema, veio trazer condenação. O profeta pegou o problema dela, o filho morto, levou e apresentou a Deus. Pega o problema das pessoas e leve para Deus. Senhor, eu estou aqui. É a Maria, ela está com uma luta, mas eu pego a luta dela e apresento ao Senhor. E eu vou orar em nome de Jesus. Irmão, Deus ouviu a oração de Elias, vai ouvir a sua. Vai ter muita gente depois te procurando para contar bênção. Quem crê, diga glória a Deus. Meu irmão, você vai virar ponto de referência. A sua casa vai virar ponto de referência. Vai ter gente falando assim, ó, lá naquela casa mora um crente, vai lá e pede oração, porque aquele lá, a oração dele é forte. Quem crê, diga glória a Deus. Vai acontecer com você. Olha para o irmão e fala, vai acontecer com você. Você que está em casa, vai acontecer com você em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos terminar, pessoal, senão eu fico falando aqui até 1h da tarde. Vamos lá, para terminar. Ó. E Elias tomou o menino, trouxe-o do quarto à casa, e deu-o à sua mãe, e disse Elias, vês aí, teu filho vive. Para terminar, 24. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Ela disse, eu conheço agora. Aquela mulher só se converteu quando viu o filho dela vivo. Tem gente, meu irmão, que ela está com o coração muito duro. Ela já viu muita coisa errada. Tem uns que já viram coisa errada até dentro de igreja. E a pessoa está com o coração fechado para Deus. Mas quando você orar, olha para o pastor. Quando você orar e Deus ressuscitar um morto, ela vai voltar a crer. E Deus vai ressuscitar, irmão. Você vai orar, Deus vai tirar o filho da pessoa da droga. Quem crê, diga glória a Deus. Deus vai tirar o marido da bebida, vai tirar o marido da prostituição. Quando a pessoa vê um milagre acontecer na casa dela, ela vai se converter. Vai acontecer. Tem gente que está com o coração fechado. Está um defunto. Mas Deus vai nos usar para ressuscitar muitos mortos aí. Quem crê, diga glória a Deus. Creia nessa palavra. Deus é contigo. Amém? Você crê em Deus? Você crê no poder de Deus? Então vamos orar, porque Deus vai descer com fogo aqui agora. Fique de pé em nome de Jesus. O Deus de Elias é o nosso Deus. Glória a Deus. Irmãos, levantem as mãos para o céu, fechem os seus olhos. Pai, nós cremos no teu poder. Nós cremos que o Senhor vai operar agora. Que o Senhor vai descer com fogo aqui nessa igreja. Para curar as enfermidades. Para abrir as portas que estão fechadas. Para libertar aqueles que estão sendo oprimidos pelos demônios, pelos espíritos malignos. Oh meu Deus, vem agora, desça com teu fogo aqui nesse lugar, e em nome de Jesus, aonde houver alguém precisando da libertação, essa pessoa será liberta. Aonde houver alguém precisando da cura, esta pessoa será curada agora. Porque nós usamos o poder que há no nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. E nós dizemos agora em nome de Jesus, vai embora toda enfermidade, vai embora todo mal. Meu irmão, minha irmã, use o poder de Deus agora. Se tem um mal na tua família, manda esse mal embora. Se tem um mal na tua casa, manda esse mal sair em nome de Jesus. Vai embora espírito de enfermidade. Vai embora espírito de doença, espírito de dor. Deixe essa pessoa, deixe esta vida agora, em nome de Jesus. Vai saindo todo vírus, toda bactéria, todo problema que está no corpo desta pessoa. Esta pessoa que está orando comigo em casa e que foi desenganada pelos médicos. O médico deu a ela poucos dias de vida, diz que o caso dela não tem jeito, não tem solução. Eu ergo a voz agora e digo: espírito da morte, abandone esta pessoa, saia em nome de Jesus. Sai com a tua enfermidade, sai com a tua dor, demônio, sai com o teu problema, vai embora. Nós te repreendemos em nome de Jesus, quebramos a tua força, o teu poder, te amarramos agora e dizemos: saia, saia o demônio que foi mandado
por um trabalho de feitiçaria, por uma obra de magia negra, o demônio que encostou nessa pessoa e que está perturbando a mente dela, agora, em nome de Jesus. Atenção, obreiros, meu Deus, manda o fogo do Senhor aqui, porque se houver um mal escondido, se houver um mal encostado na vida dessa pessoa, esse mal não vai aguentar. Não aguenta, demônio. Estremeça. Estremeça. Agora. Agora. Saia. Sai. Segura, obreiro. Isso. Segura. Vai lá. Ajuda lá. Em nome de Jesus. Manifesta aí espírito da morte. Espírito maligno. Agora. Queima, Jesus. Queima, queima, queima todo mal. Todo mal. Queima, queima, queima. Agora, agora. Toda obra de feitiçaria, toda obra de bruxaria, de magia negra, agora, agora, saia, 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 em nome de Jesus. O demônio que foi pago para matar a pessoa, o demônio que foi pago para tirar a vida dela, o demônio que foi pago para tirar o marido dessa mulher, que foi pago para tirar a esposa, que entrou no filho e fez o filho perder a cabeça, o rapaz perdeu o juízo. Sai, demônio que está escondido lá no casamento, lá no marido, sai dele agora, sai dele agora, sai dela agora, eu estou mandando. Estremeça, estremeça, demônio, em nome de Jesus. Dá o teu grito de derrota aí agora, em nome de Jesus. Dá o teu grito de derrota aí agora, em nome de Jesus. Sai o espírito que visita a pessoa nas madrugadas, que faz a pessoa acordar no meio da noite sufocada, em nome de Jesus, que faz a pessoa ter pesadelo, sonhar com a morte. Sai todo mal. E a igreja começa a mandar embora agora. Isso, vai mandando embora todo mal, vai mandando embora todo demônio. Expulsa em nome de Jesus. Diga: sai da minha casa, sai da minha família. Você que está aqui na igreja, faz a mesma coisa. Vai mandando embora agora, vai dizendo: todo mal, sai, sai. Todo espírito imundo, maligno, sai, em nome de Jesus. Todo mal, sai, para nunca mais voltar. Igreja, coloque as mãos no coração, feche os olhos. Se tem alguém aqui, meu irmão, se tem alguém aqui agora, que enquanto eu estava orando, diz assim, continua com os olhos fechados. Alguém que quando eu estava orando, sentiu o arrepio, sentiu a tontura. Pastor, o senhor estava orando, eu senti que eu ia cair no chão, meu corpo arrepiou inteiro. Não tenha vergonha, levanta a mão, em nome de Jesus, para você receber a imposição de mãos. Pastor, na hora que o senhor estava orando, eu senti uma cena. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Isso, impõe a mão, mas é para orar forte, hein? Em nome de Jesus, é para orar forte. Aonde tiver um mal escondido, estremeça, estremeça. Aonde tiver um demônio escondido, pula para fora, manifesta aí agora, vamos. Dá o teu grito de derrota aí, demônio. Dá o teu grito de derrota aí, demônio, agora, agora, pula para fora, isso. Manifesta amarrado aí, com a força quebrada, com as garras para trás, isso, vem para fora. Vem para fora, vem para fora. Se tiver alguém com a mão levantada, impõe a mão, isso. Em nome de Jesus, impõe a mão, queima Jesus. Queima, queima todo mal, queima todo espírito maligno, queima toda obra do diabo agora. E vai saindo, sai, sai todo mal, sai toda obra do diabo, vai embora, vai embora, vai embora, isso, saia, saia, em nome de Jesus. Ajuda ela, pode ajudar, isso, coloca a mão em cima, depois deixa ela terminar. Queima Jesus, queima, queima todo mal, isso, todo mal, todo mal, todo mal, sai, sai. E a igreja vai mandando embora todo mal. A igreja vai mandando embora todo espírito maligno, todo espírito imundo. Manda embora todo mal, enfermidade, doença, perturbação. Saia em nome de Jesus. Levante as mãos agora para agradecer a Deus, para adorar o Senhor. Aleluia. Pode dar glória a Deus, meu irmão.
Pode dar glória a Deus, minha irmã. Pode adorar o Senhor agora. Aleluia. Você pode agradecer a Deus, meu irmão. Tem uma bênção chegando na tua vida agora. Tem uma bênção chegando na tua casa agora. Tem uma bênção chegando na tua família. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, diga obrigado, Senhor. Diga eu tomo posse. Diga eu recebo a vitória. Quem crê, diga amém. E pode aplaudir Jesus. Oh, glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, glória a Deus. O Senhor, irmãos, tocou em vocês que estão aqui. Eu creio que Jesus abençoou você. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Olha, irmão, você que está em casa assistindo, acompanhando agora essa reunião. Nós, como eu disse no começo do culto, essa reunião está sendo gravada aqui com um número reduzido de pessoas, porque nós temos que seguir aquelas restrições de distanciamento social por causa dessa quarentena, esse período que nós estamos vivendo agora. Mas Deus está nos dando a vitória. Todos os dias nós estamos tendo reuniões normais aqui na igreja. Durante a semana, eu tenho feito reuniões a cada 2 horas. Nós começamos, isso aqui que eu vou falar para você é de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira, nós temos tido reuniões às 8 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 2 da tarde, 4 da tarde, 6 da tarde. Só à noite que é diferente, eu faço meia hora mais cedo, 7h30 da noite. 8, 10, meio-dia, 2, 4, 6 e 7h30. É só você lembrar, cada 2 horas tem um culto. Pastor, mas que dia? Todo dia. Todo dia, de segunda a sexta-feira, tá bom? As reuniões especiais que nós fazemos, elas acontecem nas segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras. Segunda-feira, nós ministramos pela vida financeira. Você está endividado, desempregado, está tudo difícil na sua vida, você perdeu o emprego agora durante a pandemia, vem para a igreja, que eu vou orar por você. Quarta-feira é dia de fortalecer os laços na família, de tirar aquilo que está atrapalhando o teu casamento, impedindo você de ser feliz. Quarta-feira, tá bom? É o dia da família. E sexta-feira é o dia que eu faço aquela oração forte de libertação, expulso os demônios. Nós oramos todo dia, mas sexta-feira é um dia especial. Nós trabalhamos especialmente nessa área. Fazemos aqui as orações para expulsar os demônios. Deus tem operado, tá bom? Tudo isso na Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416. Avenida Granadeiro Guimarães, 416, pertinho aqui da Rodoviária Velha, ao lado do Hospital Escola, aqui no centro da cidade de Taubaté, tá bom? E aos domingos, as reuniões também têm acontecido em vários horários. Domingo ainda tem mais horário. Domingo nós temos culto 6 da manhã, 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 4 da tarde, 6 da tarde, 8 horas da noite, o dia todo aqui na presença de Deus, tá bom? Nós estamos fazendo várias reuniões que é para poder receber o maior número possível de pessoas e ainda manter o distanciamento social que está nos sendo pedido, tá bom? Tudo isso, lembrando, Avenida Granadeiro Guimarães, 416, você é meu convidado. Amém? Amigos, vamos orar pelas pessoas que estão em casa. Levantem as mãos para o céu. Senhor, obrigado por todos que vão acompanhar, assistir esse culto. Que eles recebam a bênção, sejam curados os doentes, libertos os oprimidos, mas principalmente sejam salvos aqueles que ouvirem a mensagem e forem despertados por ela. Te agradecemos em o nome de Jesus. E toda a igreja diga obrigado, Senhor. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Glória a Deus. Amém. Amigos, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Nós estamos aqui agora transmitindo diretamente da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus na cidade de Taubaté. E eu quero fazer um convite especial para que você comece a me acompanhar pelas redes sociais, principalmente, especialmente o meu canal no YouTube. Toda semana nós postamos um culto, uma reunião dessas que são gravadas aqui na nossa igreja. E para você ser participante é muito fácil, é só você entrar ali no YouTube, aonde tem a barrinha onde tem ali aquela lupinha para fazer a pesquisa, você aperta ali e digita PR de pastor, PR Alex de Lima. Quando você digitar, já vão aparecer ali os cultos da igreja. Aí sabe o que você faz? Você vai ver uma letrinha vermelha ali escrito inscrever-se. É só clicar em cima, você está inscrito no meu canal. Toda semana o YouTube vai notificar você quando chegar
culto novo, tá bom? Toda semana eu posto uma mensagem de fortalecimento, de fé, de doutrina, palavras para edificar você, abençoar você, tá bom? Me segue lá. Deus abençoe você. Minha vida agora é festa. Todos os dias eu vou